Impressionante. O Corinthians foi o melhor paulista na temporada e o que menos se apostava. Ganhou 2 títulos. 2 títulos. Ganhou o Paulista, ganhou a Copa do Brasil em momentos que ninguém estava botando fé. E uma coisa interessante que a gente vê nesse Corinthians é que raramente, quando você tem esse tipo de problema administrativo, econômico, financeiro dessa dimensão, ele contamina o campo. Normalmente contamina o campo e a gente sabe as consequências. E o Corinthians não teve isso. Se teve em algum momento, o Dorival Júnior foi um mestre, conseguiu contornar toda essa situação. É aquela coisa da dualidade do Corinthians, né? É improvável, mas quando deixa chegar é complicado, né? É realmente um ano para ser estudado. O Corinthians superou problemas que parecem intransponíveis, que é essa situação financeira, mas dentro de campo conseguiu resolver e na hora certa deu o bote para matar a parada. Eu vi o Dorival Júnior conversando com os jogadores do Corinthians após o empate na primeira partida da Copa do Brasil. Ele dizia, não está nada morto, está resolvido. E da maneira que ele falou, essa convicção que ele passou é a certeza do trabalho que ele fez. A gente tem um comparativo aqui dos jogos que cada time fez. O Corinthians fez um pouco menos que o Palmeiras, fez mais que o São Paulo, o Santos fez menos, que só tinha o Campeonato Brasileiro e o Paulista para disputar. De qualquer maneira, o desempenho do Corinthians, ele é impressionante. Mas você vê que ele é menor que o do Palmeiras, o Palmeiras não levantou nada. O Corinthians levantou 2 canecos. Melhor que o do São Paulo e melhor que o do Santos. É impressionante o desempenho do Corinthians. O Palmeiras tem números melhores, mas não tem título nenhum. São bem superiores os números do Palmeiras. Que mais ganhou, que menos perdeu, que tem melhor aproveitamento. Mais fez gols. Mais gols, menos gols, mas não ganhou nada. Só ficou olhando, né? Só ficou vendo os outros levantar a taça. É impressionante o futebol, né? E o que explica isso do Corinthians? Ô, Fernandinho, agora você falou que tem que ser estudado esse ano do Corinthians, eu acho que tem que servir de exemplo, né? Para que isso não se repita também. Sim, sem dúvida. O que aconteceu contra o Corinthians, a gente tem que se destacar aqui também, né? O Corinthians contratou 11 jogadores, só pagou 2. O Corinthians contratou o Raniel em 2024, o Cuiabá caiu, porque vendeu o seu melhor jogador e o Corinthians não pagou. Então, assim, o Samir vem aí com essa reformulação, com o fair play, mas eu acho que a gente tem que ver esse lado também, politicamente, para que isso não possa se repetir no futebol brasileiro, né? O Corinthians tem um time vencedor dentro de campo, um time forte dentro de campo, mas um time que deve para todos eles. Não pagou o Garro, não pagou Félix Torres, não pagou Rojas, e vai, a lista é enorme. Então o Corinthians conseguiu montar um time campeão sem pagar ninguém. Então eu acho que a CBF tem que estar de olho nisso, porque clubes que investem pesados, que têm conta em dia, como o exemplo do Palmeiras, que não conseguiu ganhar nada, e o Corinthians ganhou. Esses 4, o único que tem as finanças organizadas é o Palmeiras. É o Palmeiras. E o Corinthians acabou tendo uma vantagem esportiva dentro de campo, por ir ao mercado e trazer bons jogadores, mas que não honrar a maioria dos seus compromissos com ninguém, nem com o clube que vendeu, nem com os próprios atletas que estão lá. Então, acho que essa é uma mudança que tem que ser feita, a gente tem que estar aqui falando sobre isso, alertar sobre isso, entender que isso precisa ser avaliado pela CBF, porque muitos foram prejudicados para que o Corinthians dentro de campo pudesse ser vencedor. Isso outros clubes, jogadores que estão lá, os clubes que não receberam, o Cuiabá que caiu, né, que foi o grande prejudicado de tudo isso, e a gente espera que realmente que o Samir, que vem provocando mudanças, que vem mexendo, né, a forma como a gente estava acostumado a ver a CBF, espero que isso também possa ser observado. Isso é um mal do futebol brasileiro, já já a gente vai abordar isso, especificamente essa questão que você falou do Cuiabá, que o presidente não cansa de se manifestar. Mas antes eu ouvi o Rosinei, eu ouvi também o Bruno sobre essa situação do Corinthians, esse improvável sucesso, que é um improvável sucesso do time pelos problemas que a gente enumerou o ano inteiro aqui, batendo na tecla, Corinthians, mais nas páginas policiais do que nas páginas esportivas. E no fim do ano, no fim da temporada, o saldo é impressionante. 2 títulos importantes conquistados. Exatamente. Acho que a grande questão em tudo isso, eu concordo com o Veloso em várias situações aqui. Eu acho que o futebol precisa realmente desse grande profissionalismo, não somente o Corinthians, porque não é somente o Corinthians que deve. No Brasil, muitos clubes devem, muitos clubes contratam jogadores. Mas fácil falar quem não deve. Né? Exatamente. E muitos clubes não pagam. Então, assim, eu acho que o retrospecto do Corinthians foi muito positivo esportivamente, né? Acho que a grande questão política, realmente, em outros momentos, poderia conturbar. Eu acho que o Dorival fez um trabalho excelente
excelente, blindando esse jogador junto com o Fabinho Soldado. Não podemos aqui também esquecer que o Fabinho foi muito importante nesse momento do Corinthians, nesse momento no qual o Corinthians estava passando por uma situação bem complicada, e conseguiu dar um respaldo para o Dorival e blindar a equipe. Eu acho que o título, né, a gente estava até conversando aqui, eu falando com o Bruno, o título ele esconde muitas coisas, mas um clube sem vitórias, sem títulos, ele é como a gente falou aqui, não adianta você ter um grande orçamento, você investir pesado no seu time e você não conquistar. O Corinthians teve vários problemas que a gente torce para que as coisas não continuem assim, mas foi lá e venceu e conquistou 2 títulos. E isso muda muita coisa no meio do futebol, né? E é uma coisa interessante, a gente também vai abordar daqui a pouquinho, por que o Fabinho Soldado foi embora? Não foi por dinheiro, porque se ele pedisse um aumento, o Corinthians ia dar por tudo que a gente viu e imagina que ele fez para ter esse sucesso. Ô Bruno, de um lado, para o torcedor do Corinthians isso é importante, título não tem como não valorizar, mas como apontou o Veloso, isso para o futebol é ruim, está na hora de acabar, não dá para ficar nessa situação de você não pagar ninguém, não dever. Isso não é exclusividade do Corinthians, mas como a gente está falando do Corinthians, que já vai ter gente já falando, pô, vocês não sabem valorizar, são tudo anti. Não é isso, meu irmão, é a realidade. A gente não pode maquiar. É fácil falar o que vocês querem ouvir, mas a gente tem que pensar como é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é essa triste realidade. Até porque, Fernandinho, o título é verdade, esconde muita coisa. Mas por quanto tempo? Porque aconteceu com o São Paulo uma coisa parecida. O São Paulo foi campeão na Copa do Brasil. Mas o Corinthians há 15 anos está com esse problema. Pois é, e esses problemas vão continuar no ano que vem, porque o Corinthians não pagou ainda os transfer bans. O Corinthians ainda tem essa investigação judicial em curso com ex-presidentes que pode acarretar em novos problemas. A situação na patrocinadora deixou marcas, deixou feridas no Corinthians. E isso tudo vai ter que ser tratado em 2026, em 2027. O Corinthians continua, mesmo com a conquista. A parte esportiva, eu acho que tem personagens que saem muito grandes. Financeiramente não vai resolver. O Corinthians ganhou mais de 100 milhões nessas 2 conquistas, colocando tudo em Jufrem. Eu acho que com bilheteria passa isso, com certeza. Mas não resolve. Não paga 2 jogadores. Não resolve o problema. Nem um respiro deu. Exato. Nem um respiro deu. E a gente teve, inclusive, esse ano, né, fazendo parte da retrospectiva, a vaquinha para pagar o estádio, algo que também não conseguiu ser concluído. São muitos problemas encavalados que vão continuar existindo no ano que vem. O futebol do Corinthians funcionou esse ano. O Corinthians foi campeão de 2 conquistas maravilhosas, resgataram ali a autoestima do torcedor, mas não é só isso que vai conseguir tirar o Corinthians para que isso seja rotina, para que o Corinthians volte a disputar com o Palmeiras em igualdade de condições, porque a tendência em 26, e o torcedor vai concordar, é que Palmeiras e Flamengo entrem de novo mais fortes. A conquista de 25 não muda isso. Pode pôr o Cruzeiro nessa jogada. O Cruzeiro também. Pode pôr o Atlético Mineiro nessa jogada, o Bahia nessa jogada. A gente tá vendo a movimentação das janelas. E o Corinthians, só por ser o Corinthians, que mesmo com essas avalanches consegue disputar, que entra na briga. Porque se dependesse do restante, para além da disposição do campo, do torcedor, do que faz o Corinthians, seria essa bagunça que a gente viu aí na matéria.